Vamos lá começar, porque o tempo é limitado e então vamos dar início à nossa terceira mesa. Aqui o tema é imigração, ok? É esse o tema. A pergunta fica se é uma necessidade que nós temos atualmente em Portugal ou se é uma ameaça, ok? Portanto, essa é a pergunta. Vamos começar outra vez da esquerda para a direita. Tu estás com sorte, Gonçalo, começas sempre, não é? Aí está, pronto. Toma lá então novamente a tocha e dá a tua opinião. Necessidade ou ameaça? No contexto português atual, creio que é onde a pergunta está a ser direcionada, é uma ameaça, neste momento, pela má gestão pública que existiu do fenómeno. Agora a questão é, em determinados momentos, em determinados países, em determinados contextos, nós poderemos ter necessidade. A questão é que a forma como a imigração aconteceu nos últimos anos em Portugal foi de tal forma desregulada que nós neste momento, e os partidos à direita devem começar a perceber isso, o problema não é só a imigração ilegal, a própria imigração legal, devido à promiscuidade da questão ilegal prévia, tornou-se de tal forma desregulada que até a imigração legal se tornou um problema. Porque a partir das leis da nacionalidade em 2017, nós passámos a ter entradas no país de forma completamente descontrolada, em que a aquisição de nacionalidade aqui em Portugal é de uma forma completamente estapafúrdia. Eu relembro que nós aumentámos o número de imigrantes, triplicámos o número de imigrantes em 10 anos. Uma coisa assim do género, talvez até em menos, não tenho aqui os dados à frente, mas é uma coisa assim similar. Ou seja, para mim é um bocado contraproducente como é que nós triplicamos o número de imigrantes e ainda continuamos a ouvir a classe política a dizer que necessitamos ainda mais de imigração. Assim, e as pessoas têm que compreender que quando uma pessoa faz críticas à questão da imigração não é contra o imigrante em si. O imigrante em si é uma pessoa normal, perfeitamente ajustável à questão do direito humano e à questão do Estado de Direito. O problema é o circuito de imigração que o coloca cá. Porque isto depois não é só a questão da imigração descontrolada em si. Eu neste momento em Portugal tenho redes de tráfico humano aqui a funcionar e grupos terroristas como por exemplo os Tigres do Calistão. E tivemos que ser alertados por governos da Índia que nos avisaram: olhem, vocês têm um grupo terrorista aqui da zona da Ásia Central a operar em Lisboa. Ou por exemplo as máfias brasileiras que já aqui estão, que muitas das vezes entram aqui por mecanismos de descontrole total, nomeadamente pela imigração da CPLP. Ou seja, a meu ver, neste momento em Portugal, nós podemos ter necessidade de imigração em certos setores, e eu compreendo isso, e vai sempre existir. A imigração não é um fenómeno que acaba nem que começa, sempre existiu e sempre vai acontecer, perfeitamente normal. Agora, nós temos dois focos geográficos de problema que temos que resolver em termos de imigração, a meu ver, provenientes da Ásia Central, até porque já temos aqui grupos de terroristas a operarem, e ao mesmo tempo da zona da CPLP. Eu, por exemplo, recordo-me do Partido Socialista colocou aquela medida das residências automáticas para quem viesse do espaço da CPLP. Quer dizer, não há casas suficientes em Portugal para um país de 10 milhões de pessoas, mas há residência automática para um espaço de pessoas de 300 milhões. Não faz sentido nem do ponto de vista da alocação de recursos, nem do ponto de vista do benefício para as pessoas que já cá estão. E as pessoas têm que perder um bocado o medo de defender aquilo que é o seu interesse. Porque Portugal é o país dos portugueses. Isto não significa que as pessoas não possam vir do estrangeiro para ter cá uma melhor condição de vida. Podem, mas consoante aquilo que os portugueses entenderem que é o melhor método para os seus interesses em primeiro lugar. Da mesma forma que o Brasil é dos brasileiros, a Índia é dos indianos e afins, Portugal, a primordial visão é dos portugueses. E, portanto, tem que ser assim. Respondendo à pergunta depois de forma sucinta, que também sei que são só 3 minutos, contextualmente falando aqui em Portugal, neste momento a imigração é muito mais uma ameaça do que uma necessidade. Genericamente falando, a imigração pode ser uma necessidade, mas voltando a frisar, no contexto português e devido à desregulação que houve na última década, neste momento é mais uma ameaça do que uma necessidade propriamente. Obrigado, Gonçalo. Manuel? Bem, antes de mais gostaria de começar por dizer qual é, que é a minha perspectiva em relação ao problema da imigração, começando já por dizer que é um problema, neste momento é uma ameaça absolutamente. Depois gostaria de dizer quais é que são as soluções que o Partido Libertário propõe para o problema da imigração e no final gostaria de terminar por quais é que são as minhas soluções pessoalmente, que são um bocadinho diferentes para a questão da imigração. Em 3 minutos vou tentar fazer isto, portanto vamos começar. Nós temos um problema neste momento na Europa de níveis sem quaisquer precedentes de influxo migratório que estão a entrar a níveis nunca antes vistos e são culturas bastante incompatíveis e civilizações que nunca tiveram em contacto tão próximo connosco desde que nós os expulsámos da Península Ibérica. Acho que o multiculturalismo é uma ideia muito bonita em teoria, mas que não funciona na prática, porque uma sociedade forte é uma sociedade homogénea, coesa, e quanto mais próximos e mais parecidas e maior o número de semelhanças entre os membros de uma sociedade, maior é o nível de confiança social e maior é o nível de integridade moral dessa mesma sociedade. O problema da Europa, essencialmente, é que nós estamos a importar mais imigrantes, não só de países com valores que não são os nossos, mas também com valores ativamente hostis aos nossos, que detestam a Europa, mas que estão cá por uma questão migratória de subsídios.
e que vêm cá a níveis e que têm filhos a níveis superiores ao que os portugueses e as pessoas europeias têm filhos. O que é que isto quer dizer? Não é preciso saber muita matemática para saber que se nós temos neste momento uma população dentro da Europa que se reproduz mais rapidamente do que a população nativa, isto é um fenómeno progressivo de substituição populacional. E só nega isto quem quiser negar e quem quiser enterrar a cabeça debaixo da terra como uma avestruz. Porque a verdade é que isto está mesmo de facto a acontecer. A Europa é dos europeus, Portugal é dos portugueses. Eu considero-me libertário em primeiro lugar, mas eu sou nacionalista em segundo lugar de corpo e alma, e acredito que existem nações, não enquanto Estados-nação, porque acho que isso é uma deturpação do conceito do que é uma verdadeira nação, mas existem nações enquanto corpos homogéneos com uma unidade cultural e uma herança genético-cultural que vale a pena preservar, que vale a pena valorizar e que nós não devíamos perder. Não contes com isso, tens 30 segundos. Tenho 30 segundos? Ok. A solução do Partido Libertário para isto é basicamente privatizar a imigração. O que é que isto quer dizer? Para combater a integração forçada, partindo do pressuposto de que existe um Estado e propriedade pública, só deviam poder entrar imigrantes no país se tiverem um convite prévio antecedente de um residente nacional ou de um cidadão, com um contrato ou um compromisso, uma espécie de seguro de segurança civil para conseguir regular o seu comportamento enquanto está aqui dentro. Só se pode tornar cidadão se comprar imobiliário no país, portanto se comprar uma casa efetivamente, e mesmo assim ser cidadão português, e ser português não é a mesma coisa, porque a nacionalidade não se compra, a nacionalidade herda-se. A minha solução é uma imigração, não necessariamente, não gosto de olhar para as questões de uma perspectiva legal ou legalista, mas legítima. O que é que isto quer dizer? Que quem não entrou em Portugal segundo estes parâmetros, que são os parâmetros de legitimidade, partindo do pressuposto que existe um Estado, tem que ser ativamente deportado e ativamente remigrado. E tendo em conta os níveis de imigração que nós recebemos, para conseguirmos retificar o que aconteceu, milhões teriam de sair, milhões teriam de ser deportados, e milhões teriam de ser remigrados. Obrigado, Manuel. Sandra, força. Então, eu tenho um desafio para vocês. Quando alguém vos disser vocês estão a dizer que esta é imigração e que isso está tudo descontrolado, isso é mentira, vocês são xenófobos, os racistas e tal. Quando alguém vos disser isso, não sei que país é que é. Eu sou da Guiné. Então, e como é que é o sistema de imigração na Guiné? Vão ficar surpreendidos. Eu falo da Guiné como qualquer outro país. Qualquer país decente, normal, tem uma política migratória. Eu nem sei de onde é que vem esse tema. Isso nem devia ser debate sequer, não é? Qualquer país, uma vez mais, no país de onde eu venho, onde eu nasci, vocês não têm noção. O meu marido está casado comigo há 10 anos. Agora há 10 anos. E só agora é que vai poder pedir a nacionalidade angolana. Vocês têm noção disso? É isso que vocês têm. É desta forma que nós temos que enfrentar este problema. Dizer, mas qual é o país do mundo que se preze, que não tem uma política migratória, que não tem uma política de salvaguarda da identidade do seu povo, que não tem uma política de salvaguarda da segurança do seu povo? Qual é? Isso não existe. Portanto, esta coisa que se vai dizer na televisão, isso é tudo xenofobia, que horror, não, isto é conversa. Isso não existe. Agora, em termos de necessidade, só quem não é empresário é que não sabe o quão necessário é preciso a imigração. Os empresários têm mesmo dificuldades, não conseguem crescer, não há pessoas para trabalhar. Eu começaria por pôr 350 mil pessoas que estão no desemprego no mercado de trabalho, para resolver esse problema, não é? E depois, o saldo, de facto, nós podemos mandar vir pessoas integradas num processo migratório controlado, estudado, controlado, com regras impostas. E, de facto, não se deve confundir ser português com ser imigrante. Quer dizer, pode coincidir a certa altura, mas isso é um outro processo. Porque neste momento é isso que está a acontecer. A senhora que me ajuda em casa, está cá há 3 anos, está à espera dos 2 anos que faltam e vai ser portuguesa, não fala uma palavra de português. Ela nem sabe, ela conhece o meu bairro, que é onde ela trabalha, o bairro dela, vai vir trabalhar e tal, sim, mas ela já sabe que depois vai voltar para a Dinamarca, de onde ela veio, onde não pode ficar porque já acabou lá o visto aqui, vai voltar, vai levar o passaporte e vai contar para a estatística, mas não está nem aí para Portugal, digo-vos sinceramente. Isto não é normal. Não é normal, tem que se valorizar mais esse passaporte, caramba. O que é que estamos aqui a falar? Não é? Ser português é muito mais do que simplesmente estar cá 5 anos e ir para os serviços de IRN para se registar como português e andar pelo mundo com o nosso passaporte. Isto não é assim. Eu passei por esse processo, mas garanto-vos que fiz como deve ser. Não é? E hoje sou uma cidadã que eu acho que Portugal quer ter. E eu acho que há muitos outros cidadãos que Portugal também gostaria de ter, não se importa, mas de facto isto só acontece se passar por um processo. E qual é o processo que nós temos proposto já, que é o normal? Portugal tem que definir em que áreas é que precisa de imigração, porque não são todas as áreas.
Por exemplo, neste momento há a restauração, que é aquela que se nota mais. Os serviços estão, de facto, piores hoje do que estavam antes, porque não há pessoas para trabalhar, as pessoas não querem, estão em casa. São os tais 350 mil, sabem, de portugueses que estão em casa, sentados, a receber os subsídios e que não querem ir trabalhar. Pronto. Então, não são, obviamente, todos só para a restauração, mas há uma parte que é para a restauração. Então, uma vez resolvido a tal reposição da mão de obra nacional no mercado de trabalho, é preciso avaliar se aquela área necessita, e se não vai ser, digamos, a importação do imigrante não vai fazer concorrência com o cidadão português, que também tenha disponibilidade e tenha vocação para fazer aquele trabalho. Ou seja, não pode haver uma competição, não é normal que um cidadão português deixe de ter aquele emprego, não é? Porque vem um cidadão de fora para cumpri-lo. Tá. Isto é muito simples de fazer. Há setores, é dizer ao Ministério, imaginem, do Turismo. O Ministério do Turismo, quantos imigrantes é que precisa? Olha, preciso de 20 mil. Muito bem. E em que zonas do país? Que é outra questão, porque depois os imigrantes, como isso não tem regra nenhuma, é o regabof total, vêm todos para Lisboa. E depois vão todos para o Porto, eventualmente. Percebem? Onde são necessários mesmo, onde há indústria, no norte do país, ninguém quer ir. Percebem? Porque na realidade nem sequer ninguém os convida a ir. Portanto, esta regra, este critério da necessidade, enfim, da pertinência económica do imigrante tem que ser implementado. E depois, em segundo, a pertinência cultural, que é de facto muito importante. Porque é muito mais fácil, quando entramos para um Uber, eu sinto-me mais à vontade, francamente, em falar com um senhor de Moçambique do que com o senhor lá das Índias. É verdade, não devemos ter receio de pensar assim, isto é normal. Não é? Os medos, os receios são humanos, não é? Portanto, se é assim, por que é que não vamos privilegiar neste grupo de imigrantes que nós precisamos, se identificarmos essa necessidade pontual por setores, de forma bem feita e de forma legal, por que é que não vamos também privilegiar uma proximidade cultural, que apesar de tudo, do ponto de vista da integração, vai ser muito mais fácil, porque de facto, se a minha empregada, que é, de um desses países, está aqui e vai-se embora porque não se identifica com isso, se calhar o moçambicano já vai ficar aqui, mais tempo já vai construir uma relação de longo prazo com Portugal que nos interessa, não é? Porque de facto sente-se em casa. Está bem? Portanto, eu acho que a abordagem da imigração, mais do que identitária, que é preciso que exista, também tem que ser muito prática, pragmática, e nós temos que definir efetivamente o que é que o país necessita. Obrigado. João, imigração, necessidade ou ameaça? Qual é a tua opinião? Muito obrigado. Eu tenho que discordar profundamente de todos os meus colegas de painel. Eu acredito no humanismo. Acredito que nós precisamos de imigração, mas não no sentido em que, como aqui foi abordado, de que vêm para cá, vão substituir a população portuguesa. Os imigrantes, e é aquilo que eu também defendo pessoalmente, têm que vir para cá, e aliás é o que está também implementado agora, que é virem para cá com o contrato de trabalho, com o visto de contrato de trabalho e terem, assim, digamos, a sua regularização em Portugal. Nós temos que falar no facto de, em Portugal atualmente, e fazermos a diferenciação entre a população ativa e a população não ativa. Atualmente nós temos uma população bastante envelhecida e nós temos que garantir que temos mais pessoas dentro daquilo que é a nossa população ativa, e para isso nós temos que fomentar e ter políticas para incentivar os jovens portugueses a ficarem no nosso país. E como é que nós fazemos isso? Fazemos isso através de conseguirmos aumentar os salários. Como é que se aumentam os salários? Temos que também reduzir impostos, naturalmente. Temos que conseguir fomentar aquilo que é o crescimento das nossas PMEs, conseguirem produzir mais e pagar melhores salários e ter cá os jovens efetivamente a trabalhar. E depois uma das políticas até poderia ser mesmo para incentivar também a natalidade, e aqui não ouvi, mas nós temos que incentivar a natalidade em Portugal. E como é que nós o poderíamos fazer? Por exemplo, o primeiro filho teriam, por exemplo, 25% de isenção de IRC, no segundo filho 50%, no terceiro filho 75% de isenção, e no quarto filho isenção até, portanto, a 100% no IRS até aos filhos para fazerem os 18 anos como uma medida de incentivo à natalidade. Aqui fala-se muito de os imigrantes vêm para cá e, portanto, vai criar aqui uma tensão social, etc. E na altura dos descobrimentos, quando Portugal descobriu o mundo, aí
Então aí já não interessava o multiculturalismo. O multiculturalismo faz parte da gênese de Portugal. E nós não nos podemos esquecer do nosso passado. E eu acho que, e é aquela visão com a qual eu concordo, é uma visão humanista, uma visão de abertura. Aliás, aqui a colega Ossanda também é uma prova de que Portugal é um país que acolhe, que não discrimina em função daquilo que é a origem, em função daquilo que é a cor da pele, etc. E eu pergunto agora à plateia e faço uma pergunta. Quantos daqui é que trabalham na agricultura? Levantem o braço, por favor. 0. 1. Ok. 1. 2. E na pesca? Até agora, na agricultura, levantou um braço e estão aqui mais de 100 pessoas. Eu pergunto, e já que estamos aqui a falar também de uma visão patriótica do país e de soberania, eu pergunto o que é que fariam ao setor primário. Destruíamos o setor primário porque não tínhamos pessoas suficientes para trabalhar na agricultura, nas pescas, e perdíamos aquilo que era a nossa soberania pelo facto de não conseguirmos produzir aquilo que era suficiente para internamente termos a nossa economia a funcionar e até mesmo sermos, e como aliás e somos, um dos países que mais exporta do mundo. E portanto eu pergunto se a solução é nós não termos os imigrantes nos setores em que precisamos, designadamente aqui falei do setor das pescas e do setor da agricultura, ou então perderíamos, deste ponto de vista, a soberania, porque teríamos de precisar externamente e gastar muitos milhões de euros neste setor primário, porque não íamos conseguir produzir suficiente para alimentar o nosso país. E, portanto, eu tenho esta visão positiva de imigração. Para terminar, por favor, João. De imigração acolhedora, e nós temos que ter uma imigração que efetivamente integra estas pessoas. E por isso eu defendo também que os municípios têm um papel-chave. E um papel-chave porquê? Porque devem ter... João, para terminar, por favor, para terminar. Centros... Não comeces outro ponto, por favor. Não, muito rapidamente, para terminar. Devem haver centros descentralizados de acolhimento de imigrantes que esses centros descentralizados devem estar localizados em todos os municípios e devem estar em estreita cooperação com o tecido empresarial e com o IFP, garantindo que essas pessoas têm formação profissional e conseguem integrar-se rapidamente também no mercado, e o Estado também deve ter essa visão acolhedora dos imigrantes e não uma visão destrutiva e de divisão. Obrigado, João. Francisco, imigração, necessidade ou ameaça? Qual é a tua opinião, Francisco? Vou começar por dizer que duvido seriamente que o Vasco da Gama, quando estava aí, ainda pensou: sim senhor, eu estou a arriscar a minha vida para o Martim Muniz um dia estar completamente cheio de indianos, para as nossas crianças não poderem andar por lá. Duvido seriamente. Bom, mas para transpor aquilo que é a minha ideia sobre a imigração, sim, é uma ameaça existencial para o povo português. Há um ano o polígrafo dizia que André Ventura estava a mentir quando dizia que estávamos a caminhar para 1 milhão de imigrantes em Portugal. Hoje já concedem, estamos a caminhar para 1,5. Então, mas está a acontecer ou não está a acontecer? Esse é que é o problema, é que a esquerda diz que não está a acontecer. E depois quando dizemos com os dados que efetivamente está a acontecer, não está a acontecer, ok, está a acontecer, mas agora é bom. Não estava a acontecer, mas agora é bom que esteja a acontecer. Portanto, nunca vão parar até que os portugueses se tornem uma minoria sem poder no nosso território. E isso é inadmissível. Não foi por isso que os nossos antepassados fizeram a reconquista. Não foi por isso que os nossos antepassados lutaram. E não é esse o futuro que eu quero deixar para os meus filhos e para os meus netos. Portanto, olhando para este mesmo cenário, podemos avaliar a questão da imigração num setor mais económico e num setor mais social. Objetivamente, em termos económicos. Temos que acabar com a farsa da ideia de que o contributo para a segurança social está a ser feito de forma uniforme por todos os imigrantes, que não está a ser feito. Portugal teve uma política imigratória efetiva com a União Europeia, através do espaço Schengen. Se nós formos a ver os imigrantes que estão a contribuir mais, e isto está no relatório do Ministério do Trabalho, quadro 8.7, podem ir lá ver. Os imigrantes que estão a contribuir mais, em termos de rácio pessoal de contribuição, são imigrantes que vêm da Oceania, da América do Norte e da Europa. Os PALOP, Brasil, Ásia, contribuem de forma deficitária. Estamos a falar de 300, 400, 500 euros abaixo daquilo que os portugueses contribuem, que os restantes imigrantes que vêm desse mesmo espaço civilizacional europeu contribuem. Portanto, antes de virem para a comunicação social dizer sim, sem eles não há segurança social, tu literalmente estás a importar centenas de milhares de pessoas que estão a contribuir abaixo dos portugueses, estás a acelerar a queda do dinheiro por pessoa da segurança social. Isto é uma traição que está a ser feita às gerações do futuro e ninguém está a querer expô-la no lado político da esquerda e do centro. Mas agora avançando para outras questões. Respondendo à questão económica, Israel neste momento já tem uma política económica muito
muito fácil, muito implementável em termos de agricultura. Nós temos drones que literalmente estão a substituir todos aqueles que eram os imigrantes fora de Israel para que eles sejam soberanos. Drones que fazem a apanha da fruta, drones que fazem a questão agrícola quase de forma autónoma. E, portanto, é possível, através da autonomização, através de um investimento em capital fixo, que nós corrigimos esses mesmos problemas. É através da inovação que nós podemos ter essa mesma soberania. Não precisamos dessa mesma imigração. E não venham dizer que é os trabalhos que os portugueses não querem fazer, porque os portugueses estão a fazer esse trabalho lá fora. Simplesmente recebem mais e compensa mais fazer. E que todos nós aqui certamente temos família imigrada com que foi quase que expulsa de forma informal, porque não compensa trabalhar em Portugal. Mas vão lá para fora fazer esses trabalhos. Nós estamos a mandar os nossos lá para fora e a dizer à Jovenlândia, não, venham para cá, porque compensa mais para os lucros, compensa mais para o Estado, compensa mais para todo este fé-diver multicultural e académico que está a ser construído neste país e esta narrativa antinacional. E nós temos que destruí-la completamente. Portanto, sim, é uma ameaça essencial. Sim, nós temos que criar controles à imigração. E eu vou aqui fazer uma menção àquilo que o Manuel disse. E muito bem, estamos completamente de acordo. É preciso olharmos para a remigração. Nós temos na Áustria um partido que acabou de vencer as eleições legislativas a defender a remigração, o Partido da Liberdade. Nós não temos que ter medo de utilizar esses termos. Quem entrou cá ilegalmente é aplicar a lei, tem que ser deportado. Quem está neste momento ilegalmente tem que ser deportado. Quem comete crimes tem que ser deportado. Quem não está a contribuir efetivamente em termos económicos não é algo desumano. A Suíça faz isso, tem que sair. Quem comete efetivamente atos que, na minha opinião, aí sim, são de subversão política e até de espionagem, por exemplo, de outros países, também tem que ser deportado. Esses mesmos grupos criminosos têm que ser deportados. Não é uma questão de ser radical, é uma questão de bom senso. É assim que sempre cooperamos e é assim que sempre fomos mais seguros. E podemos voltar a ser, só depende de nós. Olhando para uma questão da própria remigração. Tens de terminar, Francisco, tens de terminar. A remigração é um conceito que está a ser, neste momento, cada vez mais defendido. Eu não vou ter mais tempo para defender, mas se depois tiverem interesse em fazer perguntas para eu explicar mais esse termo, podem fazer à vontade, mas eu sou totalmente a favor dessa remigração e depois posso explicar porquê. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Cláudia, a palavra é tua. Necessidade ou ameaça? Necessidade ou ameaça? Os quase 30 anos de governos socialistas levaram a que fosse uma necessidade que nos vai estrangular por dentro. Porque a nível do que os nossos governos nos têm feito, foi uma condenação à pobreza tal que os nossos jovens não querem estar cá. Era necessário nós abolirmos o salário mínimo, era necessário nós desregularmos completamente a economia. Eu detesto que me venham dizer que os imigrantes vêm fazer o trabalho que os portugueses não querem fazer. Os portugueses não querem fazer porque são trabalhos extremamente mal pagos, a população é muito qualificada, esta geração jovem é muito qualificada, não houve um investimento de governo nenhum no ensino profissional, porque nós somos um país de soutores, temos de ser soutores. Se não somos soutores, somos uns burros e temos de nos condicionar à nossa condição de pessoas que merecem ser cidadãos de segundo plano e, portanto, com um salário mínimo, com uma economia que está abaixo de países que saíram da antiga União Soviética e, efetivamente, os nossos jovens não têm grande hipótese se não sair. Porquê é que eu digo que acaba por ser uma necessidade que nos vai estrangular por dentro? Porque, efetivamente, temos aqui a questão da segurança social para a qual os imigrantes contribuem muito, contribuem imenso a fazer filas. Pelo menos eu vejo-os a fazer filas, eu moro em Sintra, eu não vejo lá um português. Eu não vejo um português. Também devo dizer que não vejo brasileiros, eu só vejo esta nova imigração que vem das Índias lá à porta para pedir um subsídio. Não falam a palavra de português. Quer dizer, dizer que eles vêm contribuir para a segurança social parece-me que é uma coisa francamente desonesta. Contribuem para mandar a segurança social abaixo. Agora, o que é que acontece? Nós temos um sistema de segurança social, que é um esquema em pirâmide, no qual é necessário que as pessoas estejam dependentes de que os outros descontem para elas. E eu deixo já aqui o disclaimer, que acho que toda a gente deve pensar em criar o seu próprio fundo privado, porque isto no futuro acho que já deu com um salário de 1.000 euros, vai dar uma reforma de 400. Penso que foi isto. Espero não estar a fazer nenhum erro. E, portanto, os governos, conscientemente ou não, trazem estas pessoas efetivamente para nos substituir, para substituir as nossas contribuições. Agora, depois há aqui outra questão, que é a atribuição de nacionalidade ter-se tornado uma coisa extremamente vã. E isto tem muito mais a ver do que o próprio orgulho nacional. Sou patriota, sou português, nem toda a gente deveria obter a nacionalidade com esta facilidade. Isto tem a ver, e não é uma ideia radical, só se torna uma ideia radical nos dias de hoje, em que não se pode dizer nada, porque já Cavaco Silva dizia, já Margaret Thatcher dizia, quando eu estou
a dar o direito de ser português a uma pessoa que não é, da sua origem não é, eu estou a atribuir determinados direitos, a atribuir, por exemplo, o direito do voto. E, portanto, uma pessoa que não é portuguesa, ela vai puxar por quem? Por partidos que, em princípio, não vão estar a agir de acordo com aquilo que são os interesses da maioria, portanto, vão ter uma tendência maior a votar nos partidos e nas forças políticas que se focam naquele grupo, naquele quadrante. E é um bocadinho aquilo que vamos assistindo. E, portanto, os partidos de esquerda vão sempre puxar muito a brasa à sua sardinha para facilitar essas pessoas, para que elas sejam portuguesas, sejam tão portuguesas como eu e como qualquer um, e, portanto, realmente não é uma questão de racismo, é uma questão de seriedade, é uma questão de pragmatismo. Como já disse, Cavaco Silva no passado já falou da atribuição de nacionalidades, e acho que ninguém pode dizer que Cavaco Silva seria propriamente um extremista, não é? Portanto, acho que é isto. Vou passar. Obrigado, Cláudia. Gabriel, a sua vez. O que é que tem a dizer sobre este tema, imigração, necessidade ou ameaça? A luta política do ADN é diferente. É uma luta que pretende empoderar as pessoas. E isso é uma luta de transmitir conhecimento. E conhecimento implica reflexão sobre um tema tão complicado. E é muito difícil quem estuda as coisas do ponto de vista de conhecimento responder a uma resposta destas sim ou não. Nós temos imigração de todo num leque contínuo entre a muito má e a muito boa. Vamos tentar explicar um bocadinho melhor. Nós temos uma enorme carência que sempre tivemos de quadros. Somos um país apenas com 10 milhões de habitantes, com um sistema de ensino deficitário, que agora até ensina coisas inacreditáveis, às pessoas que contrariam não só os aspectos objetivos, a ciência, mas também a lógica, e a importação de quadros que vêm de países mais competitivos trazem um conhecimento que pode ser transmitido aos quadros portugueses e ajudar as empresas a progredir. Esta é a imigração muito boa. Depois temos a boa. Nós estamos carentes de mão de obra em todas as profissões. Resultante de uma política desastrosa em termos nacionais, sociais, com base também numa política energética que é fulcral, estratégica, absolutamente inacreditável e inaceitável, baseada também na mentira e na manipulação, aquilo contra que o ADN luta. Temos uma inversão da pirâmide demográfica brutal. E é irreversível. Não me venham cá com a conversa que há aqui muitos portugueses e tal, vai ser provo, espalhados pelo mundo. Nós somos também um país de imigração. E, de facto, aqueles que vêm para trabalhar, para colmatar esta inversão da pirâmide demográfica, que é um drama. Se vocês verem a pirâmide demográfica nos anos 80, a nossa base é metade. Nós temos 10 milhões de portugueses em Portugal a viver. Temos, sim, senhora, mas temos 10 milhões de pessoas, temos, sim, senhora, mas espera lá, 1 milhão são imigrantes. E isto é quase 10% da população. Números oficiais, eu vou ser rigoroso, são 9,8%. Pronto. Se não vem aí algum polígrafo e dá cabo de mim. E, portanto, este déficit demográfico, as empresas precisam de funcionar. Os empresários do turismo, da restauração, já disseram isso. E esta imigração que vem para trabalhar, no trabalho legal e desconta, é a boa imigração. Qual é a má imigração? É a imigração ilegal. Essa é muito má. Pessoas que são desesperadas, sim senhor, mas Portugal com 10 milhões de habitantes não consegue resolver o problema demográfico mundial. Portanto, essa imigração tem que ser, enquanto que a outra tem que ser integrada. Não quer dizer que queiram ser portugueses, não têm que ser portugueses coisa nenhuma. Têm que respeitar as nossas leis. Têm que ser cristãos, não podem ser muçulmanos, podem ser o que eles quiserem, desde que respeitem as nossas leis, nomeadamente sobre as mulheres e crianças. Não há tolerância aí. O Estado de Direito é o direito para todos. E nós sabemos que nesta ditadura, quem está no poder e os amigos do poder estão acima da lei. A presunção de inocência só se aplica a eles. Ao cidadão comum, como nós, que lutamos na resistência, não se aplica. Somos condenados na praça pública sem nunca ter sido julgados. Mas depois temos a imigração muito má. Para terminar, por favor, Gabriel. Temos aí... Peço desculpa, vou já acabar. Temos a imigração muito má, que é das máfias,
que algumas têm tabeladas que é 6.500 euros para vir para Lisboa e eles pagam porque vão traficar droga na França, mas fica mais barato comprar para Lisboa do que para a França. E vou terminar aqui, a respeito aos nossos anfitriões. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Podes passar à tua direita. Nuno, depois de todo este esplendor, chega aí para terminar e responderes a esta pergunta, necessidade ou ameaça. É mais difícil para mim, porque já muita coisa foi dita, mas há tantos argumentos em relação a este tema que há muita coisa ainda para falar. Eu começo por deixar uma questão. Digam dois exemplos de algo positivo que tenha vindo desta política migratória dos últimos 8, 9 anos. 2 exemplos, e não conta dizer que há mais restaurantes nepaleses, porque isso não conta como argumento. É que não vão encontrar, mas podemos discutir isso mais à frente. Respondendo ao João, o João falou de humanismo. Temos que ser humanistas acima de tudo. Eu concordo, temos que ser humanistas acima de tudo. Em 2019, o Partido Socialista, o partido do João, desculpa João, o Partido Socialista aprovou em Conselho de Ministros, não foi na Assembleia da República, foi nas 4 paredes do Conselho de Ministros, uma legislação que permitia que as pessoas pudessem ser metidas a viver dentro de contentores. Isto foi aprovado em 2019 pelo Partido Socialista e Conselho de Ministros. Portanto, não me venham falar em humanismo, que humanismo é ter pessoas a viver às 20, às 30 e às 50 no mesmo apartamento. Isto não é humanismo. O humanismo é uma falácia, não é desculpa para apoiar a imigração. Outra falácia foi dita pelo nosso Presidente da República há uns anos, que era os imigrantes trazem-nos natalidade. Eu não preciso que me ensinem a fazer filhos, eu sei fazer. Ok? Portanto, eu acho que os portugueses não precisam. O que os portugueses precisam é de políticas de incentivo à natalidade. Políticas que nos permitam ter filhos. Segurança nas ruas que me permitam pensar, a minha filha vai para a escola de autocarro, estou descansado? Não estou descansado neste momento. E isso é que faz falta em Portugal neste momento. Este discurso fofinho do eles vêm trazer, pagam descontos. Os descontos deles são importantes. Reparem, uma pessoa que acaba de chegar em Portugal não pagou descontos para ter casa grátis, para ter saúde grátis, para ter segurança, para ter transportes públicos. Não é uma pessoa que chegou agora, que está cá há 1 ano ou 2, que pagou impostos para ter direito a tudo isto. Portanto, é mais uma falácia essa história de eles trazem os impostos e acabam os impostos deles vão subir. São pessoas que recebem o ordenado mínimo. Muitas delas são exploradas. Lá está a questão do humanismo. Há tráfico sexual, há tráfico humano, há tudo isto. Vamos buscar pessoas ao meio do Mediterrâneo. Tudo bem, ninguém pode ficar no Mediterrâneo a morrer. Temos que ser humanistas, sim senhor. Vamos buscar, vamos tratar, vamos ver o que é que lhes falta. Mas depois se os mantemos cá, depois de eles terem cometido estes crimes e depois de eles terem pago 10 e 15 mil euros a traficantes para se meterem num barco que acaba por ir ao fundo, nós estamos a incentivar este mesmo tráfico. E é isto que tem que acabar. E este discurso fofinho em nada contribui, nem sequer para os imigrantes e muito menos para nós. Depois falamos do multiculturalismo. Eu vou-vos ler uma coisa sobre o multiculturalismo e não é dito por mim. Eu vou-vos dizer palavras de 3 esquerdistas muito conhecidos. Angela Merkel, em 2010. Claro, a abordagem no sentido de construir uma sociedade multicultural, vivermos lado a lado e gostarmos uns dos outros, falhou. Falhou por completo. Isto foi dito por ela a 17 de outubro de 2010. Ela dizia que qualquer pessoa que tenha que ir para a Alemanha tem que aprender a falar a língua alemã. Isto disse ela em 2010. Depois, em 2015, abriu a porta a 1,4 milhões de estrangeiros. Mas isso já é outra coisa. David Cameron, também esquerda. Sobre a égide da doutrina do multiculturalismo do Estado, temos encorajado culturas diferentes a viver vidas separadas, afastadas umas das outras e afastadas da corrente dominante. Temos até tolerado que estas comunidades segregadas se comportassem de forma que vão completamente contra os nossos valores. Isto foi dito por ele em 2011. Nicolas Sarkozy, também um extremista de direita, como todos sabemos. A verdade é que em todas as nossas democracias temos estado demasiadamente preocupados com a identidade daqueles que chegaram e não preocupados o suficiente com a identidade dos países que os acolheu. Falando de coisas fofinhas, nós temos todos este discurso fofinho, precisamos de imigrantes e os imigrantes, se vierem por bem, são bem-vindos. E o que é importante é que eles se integrem, se não interessa se são muçulmanos, porque desde que eles cumpram as regras, eles não vão cumprir as regras. Não vão. A Inglaterra, desde 1960, começaram a entrar imigrantes muçulmanos. Em 2050, a Inglaterra vai ter mais muçulmanos do que cristãos ou outros. Em França, em 2016, 25,5% da população estudantil do ensino secundário era muçulmana. Em 2016, vão ser cada vez mais. Segundo os estudos, a população francesa é só 20% muçulmana, mas 25,5% dos estudantes do secundário. Ou seja, as pessoas vão começar a morrer, obviamente, é assim o ciclo da vida, e cada vez teremos mais muçulmanos ao ponto de serem uma maioria, como vão ser, como eu já disse, a Inglaterra em 2050. Na Suécia, a identidade sueca está-se a perder. Os suecos já estão a fazer a repatriação. Já pagam 2.000 euros, Suécia e Dinamarca, a Alemanha aprovou este ano. Pagam 2.000 euros durante um ano para estes imigrantes voltarem para as suas terras. Porquê? Para terminar, por favor, Nuno. Só para acabar isto, por causa dos discursos fofinhos que me incomodam. Em 1974, nem eu era nascido,
O presidente da Argélia, que agora não me lembro do nome dele, dizia nas Nações Unidas que nós vamos conquistar-vos pelo ventre das nossas mulheres. Virá uma horde do hemisfério sul e conquistaremos o hemisfério norte pelo ventre das nossas mulheres. Em 2011, Erdogan, na altura era primeiro-ministro, agora é presidente da Turquia, um país que quer juntar-se à União Europeia, dizia assimilação não. Vocês, turcos, que estão na Europa, não têm que aceitar a assimilação. Vocês não têm que se integrar à cultura deles. Vocês têm que entrar na política e começar a ganhar peso para os milhares de turcos que vivem na Europa terem uma voz também, parlamentar e constitucional. Portanto, não venham com esse discurso fofinho do eles têm que se adaptar, porque eles não se vão adaptar nunca. Nós é que temos que lutar pelo nosso país. Obrigado. Obrigado, Nuno. Para maximizarmos também o tempo de perguntas, eu ia então pedir para sermos mais cirúrgicos nestas questões e em vez de dar, se calhar, espaço a toda a gente de forma equitativa e desperdiçar perguntas, ia perguntar, alguém tinha uma pergunta que queira muito fazer a um membro da mesa que esteja aqui. Manuel, força. Ok. Eu sei que tu pediste para sermos cirúrgicos. Há algum problema se eu citar alguns factos antes de fazer a pergunta? Sim, não há problema, não há problema. Era mais para não fazermos 1, 2, 3... 8 perguntas e fazermos, se calhar, menos. Força. Eu aconselho a todas as pessoas aqui presentes a lerem um livro chamado Forbidden Statistics, do Joseph R. Roxfield, que fala sobre a correlação e causalidade inegável entre imigração descontrolada e crimes violentos, nomeadamente a partir de países do Norte da África e do Médio Oriente. Oslo, a cidade de Oslo, aqui na Europa, durante um ano inteiro consecutivo, todas as violações que existiram, 100% delas foram causadas por imigrantes do Norte da África e do Paquistão. Portanto, se nós tivéssemos mantido as fronteiras fechadas, evidentemente, em termos objetivos, tinham havido 0 violações durante um ano inteiro nessa cidade. Outro problema também é que a esmagadora maioria dos ataques terroristas que se fazem na Europa, já por exemplo o ataque ao Charlie Hebdo, entre outros eventos bastante semelhantes, são perpetrados por muçulmanos e por outras pessoas do islamismo extremo. E já para não falar de todas as últimas sensações que nós temos sentido aqui em Lisboa, muitas vezes causadas por pessoal, evidentemente por vindo destes países. Gostaria de perguntar ao João como é que se consegue conciliar esta ideia de multiculturalismo e de pessoas que vêm deste tipo de pessoas com o humanismo e a alegada coexistência e coabitação pacífica. João, força. Ia-te pedir para não te alongares mais de 2 minutos, tirando isto estás à vontade. Vou fazer um esforço grande. Eu também gostava de recomendar um livro. Aliás, Nietzsche, Além do Bem e do Mal. Aliás, e dizendo o seguinte, e faço votos para que leiam, caso tenham interesse. A diferença entre o bem e o mal é algo subjetivo e que incide naquilo que é a moral e na ética de cada pessoa, de cada cidadão. E, portanto, aliás, está mais do que comprovado, naquilo que são os dados, que não existe uma correlação direta entre a criminalidade, ou seja, o aumento da criminalidade e o aumento da imigração. Isso não existe, é um facto que não existe e, portanto, não existe qualquer tipo de fundamento justificado para um argumento dessa natureza e, portanto, é só pesquisarem. Agora, eu acredito que tem que se aplicar a lei e, portanto, quando existe criminalidade tem que se aplicar a lei e, portanto, é aquilo que eu defendo. Eu acredito na lei exatamente para defender aquilo que são os interesses e naquilo que é a regulação de um Estado de Direito Democrático. E, portanto, se assim for, que a lei se aplique. Em relação à outra questão que tinhas feito. Como é que consegues conciliar estes níveis de imigração com a ideia de um multiculturalismo e coabitação pacífica entre diferentes comunidades? Quando falamos de habitação, nós temos que pensar o seguinte. Estas pessoas, quando vêm para Portugal, e é aquilo que eu pessoalmente também defendo e acredito, é virem para cá com o contrato de trabalho, terem já o contrato de trabalho, terem meios de subsistência e, portanto, virem para cá já com esse sentido e, portanto, virem cá para contribuir como, aliás, a própria Segurança Social apresentou dados e contribuíram mais de 2 mil milhões de euros em receitas e, portanto, têm contribuído para as contas públicas. Quando falamos de habitação, eu não acredito na habitação como algo discriminatório. Eu acredito que numa política de habitação que deve ser implementada, aliás, pública, nós atualmente temos no mercado imobiliário 98% é oferta privada. Portanto, eu pergunto, se a autorregulação do mercado é assim tão eficaz, porquê é que não resolveu o problema da habitação? Se 98% é privado. Posso só fazer uma reflexão? Ele disse habitação. Sim. Coabitação, coexistência. Pronto, mas fazendo só aqui, já agora respondendo, falando aqui. Terminar também, sim, então, sim. por favor. Nós temos um parque público habitacional diminuto, apenas 2%. Nós temos países liberais como a Holanda, por exemplo, tem um parque público habitacional de quase 30%. E nós temos que
aumentar aquilo que é a oferta pública de habitação e não discriminar no acesso. Aquelas pessoas que efetivamente precisam de habitação pública devem ter esse acesso. Não acredito na discriminação em função da cor da pele, da origem. Isso não me interessa. Eu não acredito que nós devemos discriminar em função disto. Eu acredito que nós devemos respeitar a lei, o princípio da igualdade, e todos, incluindo os imigrantes, naturalmente, têm que respeitar a nossa lei e têm deveres e direitos, tal como está previsto na nossa Constituição, tal como qualquer outro cidadão português. E quando falamos de habitação, temos que falar também... Para terminar, João, por favor, desculpa, já passou um minuto dos dois. Pronto, então acho que é isso. Obrigado, João. Desculpa lá, é só para dar tempo a toda a gente. O Nuno tinha-me dito primeiro, deixa só eu acrescentar. É em resposta ao João? É, ok, então força. E um minutinho para ti, vai Nuno. Depois não é marcação cerrada, desculpa, mas eu tenho que responder a isto. Quando o João diz, é mais uma falácia, quando o João diz, mas não é do João, é uma falácia geral, quando se diz que a criminalidade não aumenta por causa da imigração, isto tem que ser desmentido e com factos. Em 2019, o relatório do RASI e um relatório da PSP diziam que havia na zona de Lisboa, na zona da Grande Lisboa, cerca de 700 pessoas em gangues. 700 pessoas distribuídas por 30 gangues. Gangues africanos. E a luta pela prostituição, pelo tráfico de armas e pelo tráfico de droga era, efetivamente, entre gangues africanos, gangues asiáticos e gangues brasileiros. Pelo que eu saiba, do que eu conheço de geografia, africanos vêm da África, asiáticos vêm da Ásia, brasileiros vêm do Brasil. Logo são imigrantes, são estrangeiros, que entraram aqui e fizeram uma coisa que não havia em Portugal até agora, que é a criminalidade de gangues. Nós não tínhamos gangues. Nós não tínhamos pessoas a passarem na rua de moto a assaltar as velhinhas. Não tínhamos isso. Portanto, isto, e todos nós sabemos também, porque isto é factual, e na Alemanha disseram isto, os polícias acabaram, as altas entidades da polícia acabaram por dizer isto. Em Portugal também já houve um subcomissário da PSP que o disse. Eles têm indicações diretas do governo para não dar informação sobre quem comete os crimes. Portanto, tudo isto é uma falácia que tenta ser disfarçada. E nós temos de estar acordados para isto. Lá está, temos de ser humanistas, obviamente que sim. Eu não quero mandar ninguém embora que precise. Eu não quero que ninguém seja morto. Eu quero que haja humanismo e nós temos de tratar as pessoas que precisam de ser tratadas e tem que haver respeito por todas as pessoas, venham elas de onde vierem. Agora, estas falácias e este discurso fofinho só nos prejudicam e é isto que vai acabar com Portugal e com o resto da Europa. Porque em 2050 a Índia vai continuar a ser a Índia. A China vai continuar a ser a China. A Europa não vai ser a Europa, garanto-vos continuar assim. Obrigado, Nuno. Eu penso que esta amostra que está aqui é que causa problemas à direita. Ou seja, nós temos sido incapazes de apresentar soluções. Todo mundo sabe, estamos todos de acordo. A imigração precisa ser controlada, a nacionalidade precisa ser, enfim, valorizada, isso tudo. Agora, soluções. E a direita não tem sido capaz. E se um empresário nesta sala nos ouve dizer: olha, está a ver aquele teu empregado que está ali? Esqueces da pergunta, Sandra, por favor. Já vou ter que fazer esta introdução para fazer a pergunta. Vamos mandar embora. Ele não vai votar em nós. Portanto, eu acho que é preciso começarmos a ter noção de que temos que falar as coisas com algum pragmatismo. A verdade, a realidade é que Portugal precisa de imigração. Agora, depois, obviamente, de tirar aqueles 350 mil pessoas que o Partido Socialista colocou no subsídio, a quem oferece subsídio de desemprego, depois de resolver isso, nós vamos precisar, naturalmente, de imigração, como todos os países precisam. É absurdo achar que isso não existe. Isto sim, também é uma falácia. Pronto. Agora, a minha pergunta é, se um partido como o nosso, que é a nova direita, propõe que existam critérios eu chamo importação, se quisermos, de imigrantes baseados na pertinência económica, ou seja, precisamos ou não precisamos economicamente dessa pessoa, e na proximidade cultural, em que é que o Partido Socialista se opõe a uma proposta destas? O que é que está errado aqui? João, força, 2 minutos. Sim, eu tenho só aqui 2 questões para responder. Eu sei, é verdade, mas posso responder aos 2. Em primeiro lugar, eu defendo o combate à imigração ilegal naturalmente, como qualquer outro cidadão comum. E outra questão, que é também a questão da criminalidade e que há imigrantes que cometem crimes ou que podem cometer crimes, como qualquer outra pessoa. E agora, aplique-se a lei, é isso que eu defendo, aplique-se a lei. E não existe uma correlação direta, isso não está factualmente subjacente a nenhum dado e, portanto eu não posso concordar com esse argumento. Em relação à questão... aos critérios de imigrantes. Portanto, criação de cotas em função das necessidades económicas do país, é isso? É isso mesmo. Como é que fazia essa medição?
Então, mas, existem ministérios de tutela, não é? O Ministério da Agricultura sabe qual é o déficit do Ministério da Agricultura, o Ministério das Pescas sabe qual é o déficit, o Ministério da Saúde sabe se precisamos de auxiliares, quer dizer, tem que saber, se não sabem, deviam saber. Ou não, vocês discordam disso? Quer dizer, se nós não temos capacidade para saber, para ter a estatística das nossas necessidades em termos de migração, então o ponto de partida é logo mau, não é? Por isso é que como estes partidos não trabalham, não se dão o trabalho de fazer o seu trabalho, que é precisamente esse, é apurar as necessidades, fazer um plano, meu Deus, uma estratégia. Olha para Portugal, o que é que nós precisamos? Aquela gente toda que está ali a trabalhar, que enche a função pública, que ficam no Facebook o dia todo a chatear, a chamar-nos de fascistas. Deviam perfeitamente estar a trabalhar, hein? Sim, deviam estar a trabalhar no sentido de fazer este levantamento. Como é que nós não sabemos? Como é que é possível? Está a ver? Este é que é o problema. Eu acho que o João está a ser sincero. Não sabem como é que se faz. Por isso é que a direita tem que ir para o poder, para lhes ensinar como é que se faz. Não é? Que é para perceber como é que se gera um país. Como é que se gera passar, por favor, à tua esquerda? Manuel e Gonçalo, eu sei que os dois querem fazer uma referência, por favor, muito rápido. Porque nós queremos dar mesmo a oportunidade à malta para fazer perguntas, está bem? Sim, eu ouvi aqui a questão de cumprir a lei, etc. O problema é esse, a lei é má. Não sei se percebem. A questão é mesmo essa. Por isso é que eu estava a dizer que a imigração legal em Portugal já é um problema. O problema é mesmo a lei que existe em Portugal, a lei da nacionalidade, a lei da imigração. E, portanto, esse é mesmo o critério pejorativo. E nós falamos muito em humanismo. Eu acho que toda a gente concorda em ser humanista. Ninguém concorda em desatar aí à pancada e à pancadaria com tudo o que é imigrante, etc. Ninguém concorda. Isso é ridículo, discriminar. Certo? Quem faz a lei, neste caso, é a Assembleia da República, que depois é promulgada pelo Presidente da República. Certo? Não é a Assembleia da República, são as maiorias da Assembleia da República. Certo. Atenção, as maiorias. Pronto, eu queria falar precisamente, desculpem interpelar, mas é do processo legislativo, precisamente. Claro. Nós votamos, em teoria, para as pessoas que nos representam. As pessoas que nos representam, maioritariamente há 30 anos, são as mesmas bacocas, peço desculpa, mas a verdade é mesmo essa, portanto eu acho que o defeito começa por aí. Obrigado. Já vamos ter a oportunidade também de outras interpelações, não há problema. Só concluir, porque o problema é mesmo esse, o cumprir a lei neste momento em Portugal. A lei é má, a lei tem que ser alterada. A lei da imigração, a lei da nacionalidade e a questão do humanismo, eu compreendo, eu acho que ninguém concordará em discriminar uma pessoa só pela sua cor da pele ou assim. Não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é que não é humanista termos o sistema de imigração que temos aqui neste momento. Aliás, e esta questão dos repatriamentos e etc. não é uma coisa nova. Houve governos na década de 70 em França e em 80 na Alemanha, se não estou em erro, que fizeram exatamente a mesma coisa a nível do seu setor industrial. E tivemos aqui um debate sobre a questão da industrialização há poucas horas e, portanto, isso também influencia. Portanto, a questão do controle da imigração, mais acérrima em Portugal, é uma questão pura e somente de humanismo. E a questão do cumprir a lei, esta lei, por amor de Deus, mais valia nem cumprir, para terem noção, só para concluir mesmo, em Portugal, eu posso legalizar-me se entrar ilegalmente aqui. Ou seja, quer dizer, a primeira coisa que eu faço num país é uma ilegalidade, mas tenho direito à nacionalidade 5 anos depois. Está tudo bem ou não? Pá, desculpem lá. Para mim não faz sentido. Obrigado, Gonçalo. Manuel, vou-te pedir para seres sucinto. Eu acho que em relação à imigração, a tomada de decisão de quem é que são os imigrantes que nós precisamos e quem é que nós não precisamos é uma questão bastante simples. É a mesma coisa que se faz com a economia, o que é preciso e o que é que não é preciso. Isto tem que ser por uma ótica privada. Só as pessoas individualmente é que sabem quem é que querem admitir na sua propriedade, quem é que não querem, quem é que querem excluir ou não, porque a verdade é que o direito à liberdade de associação implica necessariamente o direito de discriminar. O direito à propriedade privada, o direito a eu poder convidar quem eu quiser, seja uma pessoa de outro território, seja de outro país, etc., implica por necessidade a minha liberdade de discriminar, seja por sexo, seja por raça, seja por etnia, seja por quaisquer fatores, ou de admitir. Eu posso considerar imoral, mas continuar a ser legítimo. E, portanto, a integração forçada que nós temos neste momento com a imigração em massa é algo que é completamente incompatível com qualquer tipo de boa gestão de imigração e de liberdade individual. Portanto, uma perspectiva ética e uma perspectiva pragmática. Sim. E outra coisa que eu também gostaria de dizer, em relação àquele facto que eu tinha dito há bocadinho sobre a taxa de violação em Oslo, a verdade é que a xenofobia tinha salvo vidas nesse caso, ou pelo menos tinha salvo traumas de várias pessoas. A xenofobia salva vidas. O ser humano, o humanismo é tudo muito bonito, mas o ser humano é um animal tribal. Nós gostamos de estar com aqueles que são próximos de nós, nós gostamos de estar com aqueles que são parecidos connosco. Em termos culturais, isso aí então é fulcral. Sim, e a prova de que isso é tudo uma falácia é que eles próprios, os que patrocinam essa imigração descontrolada, são os mesmos que vêm dizer que os bairros, precisamente de imigrantes, são os que sofrem de mais exclusão social. Então, temos que nos entender.
não é? Obrigado, Sandra. Muito rápido, João, por favor, para eu passar. Okay? Rapidamente, em relação aqui ao relatório anual de segurança interna, RASI, 2022, aliás... Vamos tentar não ter conversações paralelas, ok? Força. Notícia do Diário de Notícias. Segundo o relatório RASI 2022, verifica-se que, quando comparada a evolução da criminalidade em 2019, há uma descida de 7,8% da criminalidade violenta e grave e, portanto, aqui, se quiserem, podem também consultar o Diário de Notícias e verem que existe efetivamente uma descida. Em relação à questão da legislação, ora, muito bem, eu não sei se todos estão a par da lei de estrangeiros e, portanto, se não tiverem, leiam, e acho que podem ler, e acho que é bastante elucidativa, artigo 174 da lei. Fundamentos de decisão de afastamento coercivo ou de expulsão. Está previsto na lei. E, portanto, dizer muito rapidamente. Leiam, por favor, o artigo 134, número 1, e vejam as alíneas. Que entre ou permaneça ilegalmente no território português. 2. Que atente contra a segurança nacional ou a ordem pública. Está previsto na lei. E o que eu estou a defender é aplique-se a lei. Está previsto na lei, aplique-se a lei. Agora, dizer que a lei está mal feita não é verdade, porque basta lerem a lei que está lá previsto este tipo de situações e, portanto, é essa a recomendação que eu faço. Mas o dia que houver, não é, a primeira deportação, porque o Partido Socialista vai. O país vai parar. Obrigado a todos. Vamos nos manter civis, mal. Isto aqui não é a Assembleia da República, portanto, nós aqui comportamos, não é? Malta, eu só ia perguntar se não se importam aqui, eu sei que houve algumas pessoas que tiveram a oportunidade nesta segunda parte de não falarem tanto, não se importarem de nós passarmos ao público. Em contrapartida, eu ia pedir para as primeiras perguntas serem para vocês. Pode ser? Muito rápida? Gabriel, eu não sei, tu não tens um bom histórico, pá. Sobre o enquadramento legal, a nossa capacidade de reagir não é tão alta como isso. Nós temos uma série de leis às quais estamos dependentes. Se vocês forem ver a consolidação legal sobre este assunto, é muito complicado. O direito ao trabalho, por exemplo, a Lei 5078, o que é que faz? Remete para uma lei de organização internacional do trabalho. Depois há as diretivas do Conselho Europeu, os regulamentos, por exemplo, o 1030-2002, que estabelece um modelo uniforme de residência para os nacionais de países terceiros. Há todo um conjunto de regulamentações que vai condicionar a sede que devia ser de sede legislativa, que é a Assembleia da República. Mas nós sabemos que nesta ditadura em que vivemos, em que há subversão de diversa soberania, o Governo, muitas vezes, legisla fora da área de competência, e isto é uma reforma que nós temos que fazer no sistema, é voltar a passar a competência legislativa nos assuntos mais importantes para a Assembleia da República. Não vamos resolver nada sem mudar o regime. E para mudar o regime, temos que mudar quem está na Assembleia da República. E pensem como é que estamos aqui a discutir política com o ruído estatístico, já agora correlação não prova causa e efeito. Tem um vídeo meu no X sobre exatamente o método científico, e este ruído estatístico não vai à profundidade das questões, que é, porque é que temos um déficit demográfico? Que política foi esta, durante 40 anos, que condenou Portugal à subserviência total a grandes poderes económicos internacionais, com prejuízo do povo português? Temos que ir à raiz das coisas, senão nunca mais saímos daqui, nunca mais saímos do aquário. Obrigado, Gabriel. Malta, agora vamos passar às perguntas. Nós, desde já, peço desculpa, porque nós temos mesmo o tempo contado. Infelizmente, o espaço não nos permite ir além daquilo que nós tínhamos no evento. Portanto, agora as perguntas. Força. Olá, boa tarde. Meu nome é Sofia Prestrelo. Eu faço parte da Nova Direita, só para declaração de interesses. A minha pergunta é para o Francisco Araújo, mas serve também para o Manuel Morgado, porque eu acho que vocês não foram totalmente honestos quanto ao vosso conceito de reimigração. O Afonso Gonçalves aparece-me frequentemente no Twitter e o que ele defende é necessariamente a deportação de qualquer pessoa que não seja branca. Portanto, a minha questão é se o Chega e o Partido Libertário se revêem inteiramente nisso. Obrigada. Posso começar por responder? Em primeiro lugar, não é verdade que ela uma vez tinha dito, que qualquer pessoa que não seja branca tinha que ser deportada. Não é verdade. Os últimos tweets que ele tem feito sobre a remigração, efetivamente, são os que mais têm tratado sobre esse mesmo assunto e em nenhum momento isso foi sequer mencionado. Isso não é verdade. E em segundo lugar, a remigração, efetivamente, tem que ser defendida no sentido em que temos, neste momento, uma sobre-representação daquilo que deveria ser o nível legítimo de imigrantes legais. E esses sim, tendo em conta as políticas que também estão a ser aplicadas na própria Suécia, compensa muito mais para Portugal termos essas comunidades a serem incentivadas a sair de forma voluntária, que é isso que a remigração é. A remigração trata-se de uma política voluntária. Não vamos confundir com deportação. Não vamos aqui misturar os termos. Deportação é uma coisa, remigração é um termo político que está a ser desenvolvido nos últimos anos para essa mesma imigração, o retorno voluntário e através de incentivos. Portanto,
Não vamos aqui diabolizar, nem vamos aqui utilizar termos para tentar deslegitimar um termo que simplesmente não tem nada a ver com aquilo que foi agora mencionado. Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Próxima pergunta. Peço desculpa. Força, Manuel, vai. Antes de mais, eu gostaria por fazer uma ressalva importante, que é o Partido Libertário tem uma visão diferente da minha. O Partido Libertário só diz quais é que são os critérios segundo os quais as pessoas deviam poder emigrar. A perspectiva de remigração é pura e simplesmente minha, vem da minha pessoa. Outra questão é, lá por causa de concordar com o conceito de remigração, não significa que eu concorde que ele seja feito segundo os critérios do Afonso Gonçalves. Sejam eles quais forem. Eu referi há bocadinho quais é que eram os critérios, são exatamente os mesmos do meu partido, simplesmente eu proponho que se retroativamente corrija e se retifique aquilo que aconteceu de forma ilegítima. É só isso. Obrigado, Manuel. Próxima pergunta. Aí, força. Meu nome é Cláudia, eu sou brasileira, sou neta de portugueses e vim morar em Portugal. E o que eu vejo aqui, vejo o pessoal falando muito em imigração, se é boa, se é ruim, e não vê lá na frente. Quer dizer, foi a primeira vez que eu ouvi pela internet qualquer coisa falando sobre vêm os imigrantes e depois eles passam a ter 5 anos, basta estar 5 anos aqui, você tem nacionalidade. Você passa a votar, então daqui a 5 anos, minha previsão, posso estar errada? Pergunta, por favor, pergunta. Não vai mais existir Portugal. A intenção, e vejo falar em humanitarismo, né? Cadê o humanitarismo em trazer os portugueses para dentro de casa? A gente começa com a humanidade dentro de casa. Não vejo ninguém falar em querer trazer os portugueses para cá. Vem como trazer os outros imigrantes. A intenção é implodir Portugal? Obrigado. Lá vou falar outra vez. Realmente essa é a questão fulcral e fundamental. E nós temos que perceber porque é que o país não tem condições para ficarem cá os portugueses. E isso tem a ver com aquilo que se discutiu, como é que nós enriquecemos o país. E sabe uma coisa? A coisa mais importante para uma empresa, uma secção, uma região, um país, para a Europa, é o capital humano. Sem isso você não faz coisa nenhuma. E é isso que nós estamos desesperados em Portugal. Porque o tentáculo político dos partidos do sistema, do PSU e PS2, que estão em todo o lado, criam empresas públicas e se infiltram nas empresas privadas por todo o lado. E ainda agora ouvi falar das autarquias e das PPPs. Por favor, parem com este pesadelo. Temos que acabar com este povo. O ADN defende um modelo social muito claro para os portugueses, que é Estado regulador forte, que é um grande desafio, porque nós vimos as entidades reguladoras a agirem como agentes políticos, a perseguir a verdadeira oposição. E temos uma economia a funcionar. Como é que os jovens querem trabalhar na Uber? Não. Precisam de empresas competitivas que compitam umas com as outras e que criem emprego de qualidade. E isto não se faz. Não se faz com uma política energética absolutamente inacreditável, que condena Portugal e a Europa à pobreza, porque a energia é a base da indústria. Ouviu-se falar aqui de industrialização e não se fala de energia. É extraordinário. E há outro problema. Falam de soberania, vocês que se dizem de direita. Tentem lá comprar gás natural à Argélia em euros. Acontece-vos o mesmo que ao Saddam Hussein, e acontece-vos o mesmo que ao Gaddafi. Qual soberania? Vamos olhar para nós, queremos um Portugal forte, numa Europa forte. Nós temos que nos bater com a China, com os Estados Unidos, com os emergentes BRICS, com a Índia. Como é que vamos ser fortes sozinhos? Queremos ser fortes. Queremos um Portugal de afirmação. Queremos os portugueses cá. Mas para isso, meus amigos, se não mudarmos a Assembleia da República, senão nunca mais vamos voltar a ter dignidade. São os partidos novos que são o futuro de Portugal e os jovens que estão aqui tantos, pensem nisso, juntem-se a nós, juntem-se à resistência contra esta ditadura. Muito obrigado. Obrigado. Sem força. Também para até aproveitar e responder àquilo que foi dito, eu aconselho a verem o debate, agora que me lembrei, que foi feito entre o Manuel Marques e o referido Afonso Gonçalves no podcast do Zuga TV, em que ele definiu e disse que todas as políticas de remigração que ele defendia, e em nenhum momento isso foi defendido. Portanto, aconselho a verem esse debate se querem efetivamente perceber o que é que ele defendeu e não o que estão a dizer que ele defendeu. Tirar votos às mulheres que não E em segundo, mas o que é que isso tem a ver com remigração? Não tem nada a ver com remigração. Mas não tem nada a ver com remigração. O tema é de migração.
Ele não defendeu tirar votos às mulheres? Sim, defendeu. O Afonso Gonçalves não. O tema não é o Afonso Entendeu? Gonçalves. E em terceiro lugar, eu respondo por mim, não estou a falar aqui pelo Chega naturalmente, e naturalmente vou voltar a dizer, não deturpem aquilo que foi dito, vocês não têm necessidade de absolutamente nenhuma disso. Muito obrigado. Boa, malta. O tema não é o Afonso Gonçalves, portanto, continuamos com as perguntas de imigração. E aí, força. Eu dirigi esta pergunta para o Sandra. Eu lembrei-me nesta discussão durante esta discussão de uma estatística que o Francisco José Contreras menciona no livro, em que menciona que a Grã-Bretanha tem mais médico, não sei se mais médicos senegaleses ou mais médicos quenianos do que num país africano inteiro. Não sei se era Senegal, se era o Quênia, é um país africano. E isto leva-nos também a pensar na questão da imigração qualificada. E queria pedir a sua opinião relativamente à seguinte questão. Qual é o contributo das leis de imigração em Portugal e noutros países ocidentais no esvaziamento de cérebros de países do terceiro mundo? Quer dizer, os países do terceiro mundo têm que se fazer para a vida. Eu acho que esse de vitimizar sempre os países do terceiro mundo, os talentos saem de lá pelos mesmos motivos que saem de cá, porque eles não valorizam, não há uma valorização dos talentos. É a tal coisa, são países que não têm uma estratégia, vivem o momento, não é? São países corruptos como é o nosso, percebem? Em que as pessoas estão preocupadas com o momento, os políticos estão preocupados com o momento, em fazer a sua vida, em ganhar a vida, e não estão preocupados com o país, não há patriotismo. Os países africanos, predominantemente, são dirigidos por homens e mulheres, sinceramente digo sem qualquer problema. Ainda dias o novo presidente do Burkina Faso fez referência a isso numa reunião que tem sido nas Nações Unidas, não foi? Não, foi na reunião com a Rússia, não foi? Acho que foi algo assim. Foi nos BRICS, enfim, dizia isso mesmo. Estas pessoas que geriram o país pós-colonial, que vêm com aquele nacionalismo todo exacerbado, é mentira, porque na realidade é só ver os estados desses países. Portanto, agora dizer que a Europa é que está com a intenção de usurpar estes talentos, esses quadros, e a vítima são os países, isso é uma brincadeira. Quer dizer, as pessoas escolhem, mesmo nestes países há liberdade, as pessoas decidirem onde é que têm que trabalhar e onde é que são melhor valorizadas e consideradas. Portanto, eu não vejo nenhum papel, assim como não acredito, não aceito, quando se diz que a Europa é culpada da desgraça da África. Eu não acredito, porque também, se nós por um lado sabemos que politicamente o Ocidente tem uma influência por vezes negativa, na medida em que, de acordo com os interesses próprios, acaba por ir alimentando esses sistemas que não interessam, por outro lado também é verdade que para haver um corruptor é preciso haver um corrupto, certo? Portanto, as pessoas são corrompidas. Estes países, os dirigentes destes países são corrompidos para que os países continuem no estado em que está, porque é a única forma de conseguirem, digamos, roubar literalmente o país ou o povo sem que sejam questionados. Entendem? Portanto, é igual, são políticas, são decisões que se tomam ao nível dos países. Nós, o dia que decidirmos, e já estou como o Trump, em 24 horas isso fica resolvido quando eu estiver no poder. Pronto, mas o dia que decidirmos que queremos ser um país a sério, não é? Que não somos só aquele país da esquina da Europa e que temos condições para isso, nós vamos recuperar certamente grande parte da nossa imigração, porque a malta nem gosta de estar lá fora. Faz frio, é chato, não são valorizados, são longe da família, ganham uns euros a mais, quer dizer, muitos euros a mais, na verdade. Mas ainda assim, quantos me escrevem, eu Sandra, olha a esperança, eu gostaria tanto de voltar para Portugal, quem sabe, o dia se você estiver no poder, isso acontece e tal. Os jovens estão tristes lá fora, não estão felizes, a carteira está mais feliz, certamente, dos que estão cá, mas não estão felizes. Portanto, verdadeiramente, ninguém quer estar longe das pessoas que ama. Percebem? Isso é verdade, ninguém quer estar longe das pessoas que ama. E, portanto, se no seu país, perto das pessoas que ama, que gosta, no seu ambiente natural, não está bem, o que faz realmente é emigrar. E voltando ao nosso tema, espero ter respondido, aquilo que está a acontecer é igual, ou seja, estas pessoas que vêm para aqui não são correspondidas lá, não é? Nos países onde estão. E nós podemos, a humanidade para nós significaria, primeiro, pensar o que é humanamente aceitável para quem está cá.
É a primeira coisa. Porque só quando nós tivermos, quando for apurada as nossas necessidades humanas, quando forem apuradas, é que nós teremos o espírito aberto para realmente acolher outras pessoas que nos venham ajudar naqueles que são os objetivos do país. Agora, se eu sei que a minha vida está toda tramada aqui em Portugal, que eu não tenho acesso a nada, não consigo ter uma casa, não consigo ter paz, e depois de repente vejo chegar pessoas de fora que têm esses privilégios, sob pretexto de inclusão, é claro que isto é que gera os conflitos, mas eles sabem. Porque a esquerda é muito inteligente. Ela faz isso de propósito. Estas disparidades sociais, essa exclusão, essa autossegregação que eles promovem também junto dessas comunidades, é propositada precisamente para haver esse conflito de classes. E isto que a senhora estava a dizer, que daqui a uns anos vão ser os eleitores do Partido Socialista, é verdade, está bem? É mesmo verdade. Isto é comprar votos, não é outra coisa. Obrigado, Sandra. Uma pergunta aí, outra. Filipe, força, dá-lhe. Filipe Gouveia, vim da Madeira, e eu queria agradecer já ao Zuga. Tem feito um evento em que consegue trazer o João, e agradecer muito ao João por vir representar a esquerda que se recusa a vir. E foi a primeira vez que se pode chamar, fora da comunicação social, que se conseguiu trazer uma imigrante negra que defende a regulação da imigração. A minha pergunta é para a Cláudia, e é: como se pode chamar Portugal um país de Estado de Direito sem lei e onde não se defende as fronteiras nem a cultura do próprio país? A verdade é que Portugal... Está ligado a isto? A verdade é que Portugal, neste momento, não manda em si próprio. A questão é esta: quem manda em nós é a União Europeia. A União Europeia é que define o tipo de políticas que vamos aplicar, quem é que vamos receber, quem é que vamos mandar embora. Só que nós em Portugal adoramos a União Europeia. Nós somos os pedintes da União Europeia. A União Europeia partiu-nos as pernas e ao mesmo tempo nós temos que lhes agradecer imenso por nos terem partido as pernas. E portanto mude o PS, mude o PSD, até pedir para lá a Iniciativa Liberal ter umas políticas económicas, sublinho, melhorzinhas, no resto uma desgraça, que íamos continuar a ser uns dependentes. Portanto, enquanto as pessoas não repensarem muito bem num tipo de pressão política para que a União Europeia recue, porque neste momento temos as pernas tão partidas que não seria possível sairmos da União Europeia, como o Reino Unido fez, mas tem que haver aqui um alerta, tem que haver um partido, e eu também não vejo chegar a fazer isso, tem que haver um partido que chegue aqui, que critique a União Europeia e que diga: meus amigos, está na hora de darmos uns passos atrás. Porque tudo bem, comércio livre, tudo bem, circulação livre, mesmo em relação a isso tenho algumas dúvidas. Mas pronto, mas alguém que diga: vamos recuar, vamos devolver determinadas políticas, determinadas decisões aos países. Não é a senhora Ursula von der Leyen, nem aquela cambada de pessoas que estão dentro do gabinete a receber 300 euros por dia em cash, que vão dizer quantos imigrantes e quantas pessoas é que eu devo receber, que tipo de políticas é que devo aplicar. Portanto, é isso. Neste momento nós estamos a olhar demasiado para o governo português, quando eu acho que temos que pôr os olhos na União Europeia e temos que começar a fazer uma certa pressão e uma certa, o termo talvez esteja forte, mas uma certa guerra à União Europeia e à forma como ela está estruturada, porque ela não está a evoluir num sentido de melhorar a nossa vida minimamente, está a evoluir num sentido de criar um grande povo que sustenta muita gente que está lá dentro, e as pessoas que vão lá para dentro, obviamente que não querem perder o estilo de vida privilegiado que têm. Portanto, é por aí, e não tanto pelo Governo Nacional. Obrigada pela pergunta. Obrigado, Cláudia. Malta, vamos fazer mais 2 perguntas, ok? É impossível fazer todas. Força. Boa noite. Eu quero fazer a pergunta, pode ser para o João, mas também para o Gonçalo. Concordo um pouco com cada um na questão. Sim. Que basicamente eu vejo, porque eu já morei também, além de Portugal, né? Eu venho do Brasil, eu já morei no Canadá e no Reino Unido, e quando eu vim a Portugal, eu vi uma burocracia enorme, isso que eu sou de um país que foi colonizado por Portugal, eu vi uma burocracia enorme, ou seja, eu não vi essas portas abertas que falam, inclusive até na lei de nacionalidade, por exemplo, Espanha, um ibero-americano passando 2 anos de residência legal consegue residência, e um brasileiro ou um africano de língua portuguesa é o mesmo que qualquer outro país, são os mesmos 5 anos. Então, eu vi essa burocracia, eu vim do Brasil, eu vim com visto de lá, para valer só 4 meses, para depois eu ainda ter que fazer um cartão de residência, porque essa burocracia toda, e também como é que nesses últimos anos vem tanta gente que sequer fala português. Por exemplo, em França tem que falar francês, no Reino Unido tem que falar inglês, em Portugal, para vir a Portugal, não se pede uma certificação em português, e pode-se vir. Nós temos hoje
motoristas de Uber, até em restaurantes, empregados que sequer falam uma palavra em português. Obrigado. Vou começar aqui com o Gonçalo, força. Olha, é giro obrigado pela pergunta em primeiro lugar, e é giro que me tenhas dito isso porque é a prova que a lei está de tal forma mal formulada e é mal aplicada que não são só os nativos a serem prejudicados, são também os imigrantes legais. Portanto, é giro que tenhas colocado isso e é a prova prática disso mesmo. Relativamente à questão espanhola, eu vivi em Espanha e é um pouco diferente porque a proximidade cultural que os espanhóis têm com o povo ibero-americano na América Latina é mais próxima do que propriamente nós com a CPLP. A nossa também é próxima, não é essa a questão? Até o brasileiro pode Sim. morando 2 anos em Espanha. Eu sei, é mais fácil no caso, e também há outra razão, é que a densidade populacional deles e o problema de habitação é mais tranquilo do que propriamente o português. Na altura isso até foi um tópico bastante polémico quando eu lá vivi. Mas relativamente ao que tu colocas na questão da imigração, é um pouco por aí, ou seja, a desregulação o excesso de... a desregulação no caso da imigração que existe e a não aplicação da lei e não teres uma lei correta, que era o que eu dizia ao início, a questão ilegal tornou-se de tal forma grave que impactou também a questão legal e prejudica não só aqueles que, enfim, já cá estão, os nativos, os portugueses, como também os imigrantes legais que legitimamente vêm para cá, trabalham, que eu creio que também é o teu caso, que tinhas... Era na indústria, não era? Não era? Pronto, exatamente. Portanto, eu acho que acaba por ser o exemplo perfeito como não só de um ponto de vista prático prejudica os portugueses em termos de segurança, em termos económicos, habitação, recursos na saúde. O Bernardo Blanco falava aqui há bocado, quando estávamos a falar do debate da riqueza, e ele utilizou um termo económico básico que é o custo de oportunidade, não é? E não me querendo alongar muito, mas nós temos necessidades ilimitadas até ao fim das nossas vidas enquanto seres humanos, mas os recursos são escassos e nós temos que fazer escolhas. E é uma escolha muito melhor permitir que os países do terceiro mundo se desenvolvam por eles do que propriamente estarmos a permitir que não sei quantas milhões ou milhares de pessoas entrem aqui quando nós não temos recursos para todas as necessidades que eles têm. É uma questão puramente de bom senso, económica, não só para nativos, mas para aqueles que legitimamente vêm dentro de um processo legal e respeitar a supremacia cultural portuguesa que deve acontecer em Portugal. A meu ver, é por aí. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Gonçalo. João, antes de fazermos a última pergunta, força. Pronto, eu acho que apontei tudo certo, eu vou responder muito rápido. Burocracia deve existir, aliás, eu acho que tem que existir naturalmente regras de acesso à nacionalidade tal e qual como temos. Existem 2 modos de acesso à nacionalidade, como sabem, a nacionalidade originária e a nacionalidade derivada. São modos diferentes de acesso à nacionalidade, com regras e critérios diferentes. Relativamente ao conhecimento da língua portuguesa, isso é um critério que está definido na lei. Aliás, por exemplo, se é dispensado, por exemplo, o conhecimento suficiente da língua portuguesa se vier, por exemplo, de um país da comunidade CPLP, portanto, que já fala português. E, portanto, dizer só isto. Relativamente àqueles que não falam efetivamente português, existe esse critério. Tem que haver uma fiscalização do ponto de vista dos testes ou algo que ateste e que afira que aquela pessoa naturalmente fala português ou conhece suficientemente a língua portuguesa tal como obriga e impera na lei. E, portanto, mais fiscalização desse ponto de vista para garantir que todos cumprem a lei e, portanto, é com base nisso que eu considero que deve ser a ótica e a regra a seguir. Obrigado, João. Uma última pergunta aqui para finalizar agora. Temos aí, força, podes-te levantar e fazer a pergunta. Pronto, a minha pergunta é para o Sanda Liber. Ó Sanda, sendo a senhora originária de Angola e com nacionalidade portuguesa e casada com português, se Está bem defende... informado. Diga, peço desculpa, não ouvi. Isso está bem informado. Eu sou sportinguista já agora. Não, eu disse... Não, eu peço desculpa, eu às vezes tenho uma dicção. Eu queria dizer de nacionalidade portuguesa. Sendo casada também com português, se concorda que mesmo uma pessoa que imigra e queira ter a nacionalidade portuguesa, quer tenha antepassados ou não portugueses, se essa pessoa, para ser português e ter o cartão de cidadão português, tem que saber falar português, estar adaptada à nossa cultura, conhecer a nossa cultura e história e também cumprir todos os pressupostos legais para estar cá a viver, tendo descontado para a Segurança Social. Era a minha pergunta. Sim, claro, quer dizer, porque, vejamos, mais do que uma política identitária,
é também uma política de harmonização social, não é? Porque, de facto, as pessoas, para se integrarem, precisam poder comunicar, precisam nós, para nos sentirmos seguros com quem falamos, ou então temos estado todos obrigados a falar inglês em Portugal, não é? Por exemplo, não é justo que sejamos nós a ter que fazer o esforço no outro sentido, quando na realidade a pessoa que veio para aqui, no que respeita à língua, é normal, e mesmo para a integração é preciso... Estas políticas socialistas não pensam na questão da integração, mas para integrar, além de todos estes fatores legais que falamos, é preciso uma série de mecanismos para que haja uma harmonia social, coesão social, percebe? Para que as pessoas comuniquem, para que se entre para um Uber e a pessoa possa saber dizer bom dia, minha senhora, para onde é que vai? E não, hello, how are you? E pronto, percebe? Não é normal isso. E isto cria logo uma barreira entre nós que não é desejável, não é? Já quando entro para um Uber, um senhor brasileiro, por exemplo, para não dizer angolano ou o que for, eu estou mais à vontade, até medo de conversa, como eu gosto de falar, já repararam, até medo de conversa com eles e tal, e fico mais segura, percebem? Portanto, não é só a questão de identidade, que é importantíssima. Eu participei numa conferência, enfim, numa tertúlia, em que eu falava sobre, na minha ótica, o que é ser português, então eu convido até a visitar a minha página do Instagram e está lá o link. Isto é toda uma história, acho que aqui não caberia um dia para falar sobre a minha visão sobre o que é ser português, mas de facto as pessoas não são obrigadas a ser portuguesas quando cá estão, mas aqui, porque não é algo que venha instantaneamente, é todo um processo. É um processo de adesão a uma comunidade, é um processo de adesão a valores, de adesão a tradições, de adesão à forma de estar, adesão à lei, às leis da República. Isto tudo não se passa em 2 anos, 3 anos e às vezes nem em 5. Agora, também há exceção, sobre a nacionalidade, também há exceção. Por acaso, no meu caso, foi diferente. Eu já tinha condições legais para ser portuguesa quando decidi ser portuguesa. Foi uma decisão minha. Portanto, eu estou mesmo muito à vontade para falar sobre esse tema, porque eu tomei a decisão, não era obrigada em nada. Não mudou a minha vida do ponto de vista prático, nem logístico, ser portuguesa. Foi um casamento, ok? Mas, de facto, para se chegar ao ponto de se merecer ter um passaporte, tem que se fazer um caminho, percebem? E não pode ser só eu vou para cá trabalhar, vou aguentar, hein? Eles aguentam-se 5 anos cá, vou-me aguentar 5 anos em Portugal e depois põem-se a andar. Isto não é maneira. Isto até fere, digamos, o orgulho nacional, não é? Até fere o orgulho. Eu compreendo que vocês, portugueses de origem, estejam magoados com isso, porque de facto é como se a vossa nacionalidade fosse nada. Não é? E portanto, sim, é preciso isto tudo, é preciso todos estes passos para que de facto exista essa coesão social que evitará todo esse ceticismo que às vezes é exagerado, às vezes é, mas às vezes não, em torno do acolhimento das pessoas que vêm de fora. Muito obrigado, Malta. Marco, é aqui, só 30 segundos aqui para o Nuno. 30 segundos. Obrigado. Queria só fazer uma correção a algo. João, mais uma vez, desculpa. O João há bocado citou o Ravi de 2022. Eu, quando citei o de 2019. E no 2022 diz que a criminalidade desceu. E sabem porquê? Porque, entretanto, foi feita uma diretiva que saiu do MAI e foi passada às forças de segurança para que não fosse atribuído no IPS. No IPS é o número único de identificação de processo de crime aos processos onde não houvesse uma queixa formal. Portanto, os crimes ocorrem, só que não são registados. E por isso é que desce a criminalidade em Portugal e por isso é que Portugal é o 3º país mais seguro do mundo. Não é. A insegurança não é uma sensação, ela existe. Então, mas só aqui muito rapidamente. Aqui falou-se da necessidade da presunção de inocência. Então devemos respeitar aquilo que é a presunção de inocência e não dizer que o facto de uma pessoa apresentar uma queixa sobre uma determinada pessoa é automaticamente um criminoso. Deve-se respeitar a lei e o princípio da presunção de inocência, como aqui tão bem foi dito. Pronto, malta, vamos ter mesmo de terminar. Eu peço uma salva de palmas a todos os nossos convidados. Eu queria agradecer novamente a todos vocês por terem estado aqui. Nós pedimos desculpa pela pressão temporal, mas como vocês sabem, é muita gente a falar. Nós temos que fazer essa pressão continuadamente, senão o Sandro nunca mais cala. Isto é... O Sandro, gostávamos muito de ter aqui, como é óbvio. É verdade. Malta, muito obrigado. O Rodrigo vai pedir aqui feedback também relativamente ao evento. Vai aparecer ali o QR Code. E que mais? Diz lá. Do último evento que a gente fez, a gente já colheu o feedback de vocês, tentou melhorar. Por exemplo, vocês gostaram muito da mesa redonda. A gente tentou fazer 3 mesas redondas.
Já viu que também não funciona, porque às vezes a gente também não consegue aprofundar. Se calhar no próximo evento vamos tentar fazer um tema só e aprofundar mais, mas vai mediante o feedback de vocês. Está ali um QR Code, eu peço que vocês coloquem ali o QR Code, é um Google Forms para vocês darem o vosso feedback, é muito importante para a gente. O próximo evento vai ser construído com base nesse feedback daqui e agradecer a presença de vocês, agradecer a presença dos convidados. Muitíssimo obrigado por uma mesa inteligente, uma mesa saudável, plural. Que aceitaram esta iniciativa. Isso, exatamente. Parabéns para todos. Muito obrigado. Peço uma salva de palmas para quem aceitou vir aqui. Muitíssimo obrigado, Gabriel. Obrigado, Cláudio. Obrigado, João. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Manuel. Obrigado, Gonçalo. Pronto, eu vou deixar eles falarem agora, que senão a gente tem que entregar. A gente tinha que entregar a sala às 7 horas. Então, já são mais de 7 horas. Eu vou pedir só que vocês quiserem um listinho aí. Por favor, cá tem um listinho. Vamos sair na educação agora. E não pode ficar aqui dentro. Eu sei que vocês querem conversar. Se puderem lá fora, a gente vai parar ali em 20 minutinhos com vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado. E até a próxima, malta. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima, malta.